obediência pede bons exemplos. Obediência pede bons exemplos. E eu vou ler aqui para você, aqui é o texto de 1 Reis 2:3. Obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, exige, onde nos seus caminhos, e obedeça aos seus decretos, aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus testemunhos, conforme se acham escrito na lei de Moisés. Assim você prosperará em tudo o que fizer, por onde quer que for. Mas primeiro, o que Deus exige: ande nos seus caminhos, obedeça aos seus decretos, aos seus mandamentos, às suas ordenanças e ao seu testemunho. Deus deixou um testemunho vivo para nós. Os profetas obedeceram, os discípulos obedeceram, Jesus obedeceu. Irmãos, obediência pede bons costumes. A minha mãe, ela falava um ditado para mim que eu não concordo até hoje com ela. Minha mãe sempre falava bons ditados, mas esse era um ditado que na época eu não entendia, mas hoje eu entendo e eu não concordo. Que ela falava assim, um ditado popular: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Oh, mãe, não faz isso não. Se hoje minha mãe estivesse viva, eu iria corrigi-la. Eu ia falar para ela: mãe, faça o que eu faço e o que eu digo também. Porque o que eu faço é o que eu falo para você fazer. Hoje eu falo para os meus filhos fazer o que eu faço, para eles seguirem os meus passos. Aquilo que eu faço é o que eu deixo de exemplo para os meus filhos. Você tem feito algo de exemplo para os seus filhos, ou você tem ainda colocado a esse mesmo ditado que a minha mãe falava: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço? Por que ela falava isso? Por que as pessoas falam isso? Porque elas falam isso para as pessoas não fazer, porque são coisas erradas. Faça o que eu falo, mas não faça o que... Não, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, porque o que faz é errado. Então ela fala para você fazer as coisas certas, mas ela não faz. E muitas vezes nós agimos assim. Nós agimos como maus exemplos para os nossos filhos, como maus exemplos para os nossos amigos, como maus exemplos para os nossos funcionários, ou os nossos colaboradores, ou os nossos amigos de trabalho. As pessoas que estão ao nosso redor, porque nós somos maus exemplos. Pessoas que falam, mas não faz. E a palavra de Deus aqui em 1 Reis, ela diz que é para sermos obedientes aos seus decretos e aos seus mandamentos, e às suas ordenanças, e os seus testemunhos, conforme se acha escrito na lei de Moisés. Porque se a gente fizer isso, nós prosperaremos em tudo o que fizer e por onde nós andarmos. Aleluia! É desse jeito que Deus quer que a gente haja, meus irmãos. A obediência, ela sempre vai pedir bons exemplos. Não adianta eu ser um pastor de uma igreja, pregar a palavra de Deus, falar que ama o próximo, falar que eu preciso fazer, que a gente precisa fazer, que você precisa fazer, mas eu não faço. Eu não sigo o que é para seguir, eu não faço o que é para fazer, eu não dou bons exemplos. Então a obediência a Deus, o que os mandamentos de Deus pedem para que eu faça, eu tenho que ser o primeiro. Na minha casa, eu tenho que ser o primeiro. Muitas coisas aqui em casa eu sou exemplo, outras eu não sou. Como por exemplo, eu não gosto de lavar louça. Não sou um bom exemplo. Mas também eu não peço para ninguém lavar. Mas eu não sou um bom exemplo. Eu não gosto de lavar louça porque eu não fui criado dessa forma. E bem porque nós temos hoje uma pessoa que trabalha aqui em casa que faz todo esse serviço, já para não ter desculpa de que você vai lavar louça. É dessa forma. Isso é uma atividade no seu lar. Mas o que eu estou querendo dizer aqui é como pessoa. Se você mente, fala para o seu filho não mentir. Se você fuma, fala para o seu filho não fumar. Se você rouba energia elétrica e fala para o seu filho ser honesto. Como que você pode dar exemplos aos seus filhos, às pessoas que estão ao seu redor, se você faz coisas erradas? Isso não funciona. Isso é o ditado que a minha mãe falava. Só que, pelo contrário, ela falava isso, só que eu seguia muito os seus exemplos, porque minha mãe, ela falava essas coisas, mas muitos exemplos ela trazia para a minha vida, que até hoje é como fosse uma referência para mim, a minha mãezinha. E ela sempre me mostrou que precisava ter garra, que não poderia desistir, que a gente tinha que ajudar o próximo, sim, como ela, até antes de partir, ela fazia. Ela tirava do corpo dela para dar para outras pessoas.
Ela era um exemplo, só que tinha algumas coisas que ela fazia que ela não queria que eu fizesse. E aí ela falava esse ditado. Irmãos, os profetas obedeceram. Em Números 11:8, fala de Abraão pela fé. Abraão obedeceu quando foi chamado por Deus para ir para outra terra, uma terra que ele não conhecia, terra que ele receberia como herança. Como que você sai de um lugar onde você está confortável? Como que você sai de um lugar onde você vive muito bem com a sua família, que você não tem necessidade de nada, que você tem gados, que você tem tudo? Você tem. E de repente você ouve uma voz e fala assim: Abraão, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mandar. Que terra é essa? Nem ele sabe. E aí ele carrega Ló. Deus fica em silêncio. Ele vai. Ló começa a brigar, os pastores de Ló começam a brigar com os pastores de Abraão. Eles se desligam. Abraão vai por um lado, Ló vai para Sodoma, para o lado verdejantes, Sodoma e Gomorra. Quando Ló sai de perto de Abraão, Deus volta a falar com Abraão. Abraão, olha a terra que tu tá pisando, é a terra que tu tá, que eu prometi para você. Abraão já estava na terra, mas não sabia, porque Deus estava em silêncio, porque Deus pediu para ele sair da parentela, não levar a parentela junto. Às vezes a gente faz assim. Às vezes Deus tem uma promessa para a nossa vida, e às vezes a gente quer compartilhar com outras pessoas aquilo que Deus quer compartilhar com a gente só. Mas Abraão foi obediente, e nós temos que ser obedientes. Deus tem uma promessa na tua vida. Deus tem algo especial para ti, mas você precisa crer e acreditar que é para você, não é para compartilhar com outros. E através de você, a sua família vai ser também abençoada. A sua família também vai receber a bênção, mas através da tua vida. O que aconteceu com Abraão foi que ele foi abençoado. Abraão foi abençoado. E a família dele foi abençoada através dele. E aí ele partiu sem saber para onde ia. E mesmo quando chegou à terra que lhe havia sido prometido, viveu ali pela fé. Não existia nada, pois era como um estrangeiro, morando em tendas. Você já viu isso? Que loucura! E assim também fizeram Isaac e Jacó, que herdaram a mesma promessa. Você lembra disso? Obediência. Abraão esperava confiantemente pela cidade de alicerces eternos, planejava e construía por Deus, e construída por Deus. Pela fé, até mesmo Sara, embora estéril e idosa, pôde ter um filho. E ela creu que Deus era fiel para cumprir. E cumpriu a sua promessa. E assim, uma nação inteira veio desse homem. Velho, sem vigor, uma nação numerosa, como as estrelas do céu, e incontável como a areia do mar, como a areia da praia. Você entende isso? Tudo isso por causa de uma obediência. Ele ouviu a voz e fez. Você lembra de Josué? Olhando a sua trajetória, Josué era abençoado. Devemos lembrar que ele não teve um início tão fácil. Ele nasceu sob o jugo do Egito. Você lembra? Ele nasceu no Egito. Ele nasceu sob o jugo do Egito, sob o jugo de Faraó. E como escravo. E não tinha perspectiva alguma de futuro. E não esperava milagre nenhum. Mas o milagre aconteceu. Pela obediência, a forte mão do Senhor. Ele foi um líder do seu povo, que libertou junto com Moisés o povo do Egito. E logo foi colocado como comandante do exército de Israel. E um tempo depois foi escolhido pelo próprio Deus para liderar Israel, todo Israel na conquista de Canaã. Lembra que ele atravessou o Rio Jordão a seco? Foi dessa forma porque ele obedeceu. A obediência pede bons exemplos. Ele deu exemplo de que era temente a Deus, bem porque da geração de Josué e Caleb, eles foram únicos, os dois únicos da sua geração que herdaram a Canaã, porque Deus tinha um propósito na vida de Josué. Seja forte e corajoso. Deus falou assim para ele: assim como eu fui com Moisés, vou ser contigo. Assim como eu fui fiel com Moisés, eu vou ser contigo.
vou contigo aonde você estiver, seja forte, corajoso. Então devemos agir como Josué, entregar nossa causa ao Senhor, obedecer, acreditar que nós vamos ser usados e ousados por Deus. Os apóstolos obedeceram. Os apóstolos certa vez o apóstolo Paulo declarou assim: não fui desobediente à visão celestial, em Atos 26:19. A frase isolada pode parecer simplista, mas olhando sobre a perspectiva da vida do apóstolo, desde a sua conversão, verifica-se que ele reflete a realidade de Deus. O apóstolo certa vez declarou: não fui desobediente à visão celestial. Ele fala em Atos 26:19 que ele não foi obediente, ele era obediente. Lembra quando Estevão foi apedrejado? Paulo estava ali. Paulo, ele era obediente às leis que ele cumpria. Paulo, ele era obediente à tese que ele tinha de matar os cristãos. E quando ele se converteu, ele fala assim: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele teve um encontro com Cristo e entendeu que a obediência ia fazer dele algo poderoso. Uma pessoa temente, uma pessoa que ia longe. Paulo escreveu 13 cartas paulinas. Paulo foi o maior missionário do mundo. Até hoje não tem ninguém. Foi o último apóstolo reconhecido. Paulo. E ele não viu Cristo. Ele não conviveu com Cristo. Ele não andou com Cristo. Mas foi um dos que mais escreveu sobre Cristo. Sobre as coisas que Deus falou para ele. E muitas vezes Jesus estava perto dele, falando com ele, e ele escrevia nas suas cartas. Paulo foi obediente até ser morto. Paulo foi preso, foi chicoteado. Paulo sofreu naufrágio. Fez tudo, mas a obediência, ela gerou bênção. Paulo tinha um espinho na carne. Paulo tinha os seus problemas, mas ele não era desobediente. Ele morreu temente e obediente à palavra do Senhor. Aleluia! A obediência, ela tem que ter bons exemplos. Paulo, ele foi um bom exemplo para nós. Os discípulos foram bons exemplos para nós. Ah, cara, mas Pedro desobedeceu. Pedro negou a Jesus 3 vezes. Mas depois Jesus voltou. Na segunda pesca maravilhosa, perguntou para ele: Pedro, tu me amas? E Pedro falou: eu te amo, Senhor. E ele falou 3 vezes: Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas, apacenta meus cordeirinhos, apacenta minhas ovelhas. E Pedro foi o que mais chorou perante o Senhor, de arrependimento por ter feito algo, mas depois ele obedeceu. Pedro depois passava a sua sombra, curava pessoas. Pedro, na entrada do templo, um rapaz pedindo dinheiro, ele falou: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta em nome de Jesus. Pedro depois foi usado, obediente até o final, e quando ele morreu, ele falou: eu não sou digno de morrer na cruz de cabeça para cima. Você entende isso? Ele entendeu que ele era obediente. Pedro, hoje nós falamos dele. Pedro andou sobre as águas. Pedro teve o seu momento crucial. Pedro teve a sua glória, momento de glória, quando ele obedecia, que Deus o usava cada vez mais. Deus, ele está te usando, irmãos. Irmão, Deus, ele está te usando. Deus, ele está fazendo de você uma pessoa que leva a palavra. Deus está te abençoando cada vez mais para você ser obediente. Não é porque Ele está te abençoando que você vai achar que tudo que você tem é teu e tudo que você tem é mérito teu. Não, nada é nosso, tudo é dele. Jesus obedeceu. Temos grandes exemplos de obediência na Bíblia, mas não poderia ser diferente. O maior deles, o maior de todos os obedientes, de todos os seres que passaram por essa terra, Jesus ainda é o maior deles. Jesus foi o maior obediente. Ele veio como homem e não quis ser como Deus na terra. Ele veio e obedeceu ao seu chamado. Não é necessário nem falar que Jesus aceitou o seu chamado e por um tempo deixou de ser Deus para ser homem. Já tinha parado para pensar nisso. Jesus deixou de ser imortal para ser mortal. Deixou de ser Senhor para ser servo. E ainda mais, suportou a dor, a morte, só para obedecer a Deus, como está escrito em Filipenses 2:8. E achado na forma de homem, se humilhou a si mesmo, tornando-se obediente até a morte de cruz.
Você veja, irmãos, como pode? Nós temos bons exemplos e às vezes não seguimos. Nós sabemos que o Senhor ele pode fazer muitas coisas por nós e muitas vezes nós não seguimos, nós não obedecemos, nós não fazemos por onde o Senhor nos abençoar através da obediência. Porque quando a gente dá bons exemplos, pessoas começam a olhar para nós com bons olhos e querer ver e querer ser pessoas parecidas com a gente. Nós somos falhos, vamos ser sempre falhos, sempre com problemas, sempre pessoas que vai ser defeituosas, vamos colocar assim, pessoas que vêm com pecado. Nós temos um problema que é o pecado. O pecado habita em nós, mas nós temos que resistir todo o tempo através da obediência. Se nós obedecemos a palavra, nós resistimos ao diabo e o diabo fugirá de nós. Nós não colocaríamos a nossa mão, assim como Sansão fez, quis resistir àquilo que era proibido, quis chegar perto, quis tocar, quis fazer bom aos seus olhos, às suas narinas. E aí o que aconteceu com ele? Ele caiu. Caiu por quê? A soberba. Caiu porque a desobediência, a altivez, o achismo, achando que poderia, que pode, que conhece, que é forte, que tem todo o poder, e não é assim. O poder é dado a nós, não é nosso. Você entende? O poder não é nosso, o poder é dado a nós. Assim como ele disse que nós faremos obras maiores do que a que ele fez, porque o poder é nos dado. Entende? Isaías 53:7 diz assim: ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca, e como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha muda, como uma ovelha diante dos seus tosqueadores, ela fica calada, e não abriu a sua boca, e morreu ali em silêncio. Você entende? Deus está pedindo para você, seja obediente. Antes de vir para cá, eu comentei com um amigo que ele sempre acompanha na live, só que ele está em um lugar onde eu estava, numa comemoração de um aniversário. E eu falei para ele, ele perguntou para mim, cara, qual é o tema hoje? Eu falei, obediência. Ser exemplo. Obediência é o exemplo a ser seguido. Obediência pede bons exemplos. Falei para ele. Aí ele falou assim, cara, quero te confessar um negócio aqui. Eu falei, o que foi? Ele, cara, eu consigo obedecer o homem. Eu consigo obedecer o meu patrão. Eu consigo obedecer o meu líder, o meu pastor. Mas eu não consigo obedecer a Deus, cara. Eu tô muito falho nisso, ora por mim. Aí eu falei, irmão, isso é sério, cara. Porque a Bíblia fala que é melhor agradar a Deus do que aos homens. É melhor obedecer a Deus do que aos homens. Não que nós sejamos desobedientes, não. Mas que nós obedeçamos apenas a Deus e aos homens que são constituídos para nos liderar, os nossos pastores, os nossos líderes, os nossos patrões, o prefeito, os governadores, o presidente. Nós temos que dar honra a essas pessoas, nós temos que orar por essas pessoas, nós temos que ser obedientes também em várias situações. Só que nós temos que entender que nós temos que obedecer a Deus, nós temos que ser mais obedientes a Deus, porque o coração do homem ele é enganoso. E eu saí dali um pouco triste, porque é uma pessoa muito boa, mas pelo menos reconheceu, e isso é importante. Foi o que eu ministrei ontem. Para a gente poder resgatar o que a gente perdeu, a gente precisa reconhecer que perdeu. Se a gente não reconhecer que perdeu, que a gente vai continuar sem caráter, falando mentira, palavrão, a gente vai ficar sem respeito, sem dignidade, a gente vai ficar sem nada, sem família, sem trabalho, sem respeito, sem nada, porque a gente não reconhece que perdeu. Quando a gente reconhece que perdeu, a gente começa a procurar e trazer de volta. É isso que Deus quer da gente, que a gente reconheça que estamos pecando, que estamos desobedientes, que estamos fazendo algo que não agrada a Ele, para que Ele venha trabalhar na nossa vida e a gente possa, começar a obedecer. Hoje é dia 29 de junho de 2023. Hoje é o dia que você pode começar a obedecer. Não é porque você quer se sair bem com seu esposo, viu, mulher? Que você quer sair bem com seu esposo, você precisa mentir para ele. Não é você, marido, que quer sair bem com a sua esposa e precisa mentir para ela. Não tem necessidade disso.
Você precisa ser obediente a Deus e falar a verdade e assumir as consequências daquilo que você está fazendo. Se é obediência, você vai colher bênção. Se é desobediência, você vai colher algo que não é bênção. Você vai colher aquilo que você está plantando. E é dessa forma. E eu queria terminar essa live aqui e falando para você, seja obediente. Os apóstolos foram obedientes. Os profetas foram obedientes. Jesus foi obediente. E agora nós vamos escrever o nosso nome também na obediência. Eu quero ser obediente. Você, Luiz, você, Luciane, você, Sandra, você, Márcia, você, Márcio, você, você, Gisele, você, Teca. Você pode ser obediente e escrever lá no livro da vida: eu fui obediente. O Senhor olhar para você e falar: entra no gozo do teu Senhor, você foi obediente. Porque a obediência, ela gera bênção. Irmãos, eu tenho tanta marca da desobediência na minha vida, que se eu contar aqui, dá um livro. Tantas marcas de desobediência. Mas hoje eu não quero errar. Hoje eu estava conversando com o Gabriel lá no meu escritório. Eu me pelo de medo quando é para desobedecer a Deus. Você está entendendo? Eu me pelo de medo de desobedecer a Deus. Às vezes eu prefiro desagradar homens com muitas situações. Me pergunta alguma coisa que não quer ouvir de mim, mas me pergunta. E eu respondo. E às vezes a minha resposta não é aquilo que ela quer ouvir. Mas eu prefiro falar a verdade e agradar a Deus do que eu querer mentir para agradar homens. Isso não vale, isso não tem valor, isso não tem peso celestial, isso não tem peso espiritual. A verdade tem peso espiritual, mas negativo, se você mentir. Você entende? Você entende isso? É necessário, não precisa você mentir para o seu cliente para te agradar, para agradar o cliente. Às vezes o cliente liga para mim: Cario, você não publicou minha casa por quê? Não sei, não lembro por quê. Eu falo a verdade. Às vezes você publicou minha casa? Não publiquei. Às vezes o cliente pode até pensar de mim que eu estou negligente ou fazendo pouco caso, mas não é. Eu esqueci, estou falando a verdade. É dessa forma que nós temos que agir. É desse jeito que nós temos que agir. Entende? E Deus vai fazer você prosperar grandemente, não só a área financeira. Quando eu falo prosperar, gente, não é a área financeira somente. Porque às vezes as pessoas assimilam prosperidade com a área financeira, mas não é só isso somente. Mas você vai prosperar financeiramente, espiritualmente. Você vai prosperar no seu relacionamento. As coisas que você tem vai prosperar. As coisas que você faz vai ser próspera. Você entende? É importante você ser obediente. É isso mesmo, Gisele. Espiritual também. É isso, Márcia. Sempre falar a verdade. É isso, Márcio. Temente a Deus, sendo obediente. É isso. A melhor coisa é obediência a Deus. Porque se a gente obedecer a Deus, irmãos, não tem quem nos julgar. Quem nos julga é Deus. Quem nos condena é Deus. Quem nos permite a punição é Deus. Deus é fiel. Ele sempre vai ser fiel. E na sua fidelidade, Ele não vai perder tanto o bem quanto o mal. Aí, ó. A Teca está aqui. Eu estou numa fase de prosperar espiritualmente. É isso. É isso que as pessoas têm que entender. Que a obediência faz com que tudo isso que vocês falaram aqui aconteça na sua vida. Você entende? Isso é importante. Eu queria terminar aqui essa live aqui com o texto. Agora eu vou ler completo. Até o do 6 ao 11. Filipenses 2, do 6 ao 11. Que é um texto que tinha que ser escrito e deixado na geladeira para a gente ler todos os dias para lembrar da obediência de Jesus. Assim como Paulo escreveu essa carta aos Filipos, né? Aos Filipenses. Ele diz assim, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se. Ele poderia se apegar dizendo que era Deus, só que ele não quis ser igual a Deus e nem se apegou nisso, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, foi obediente até a morte, e morte de cruz.
para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Agora, por isso Deus o exaltou, aleluia, a mais alta posição. Ah, Deus, é tremendo. E lhe deu um nome que está acima de todo nome. Hoje nós seguimos a Jesus, porque Jesus ele deixou um bom exemplo. Jesus ele foi obediente até a morte. Jesus ele deixou um bom exemplo para nós. Por isso que hoje nós clamamos o nome dele, adoramos o nome dele, seguimos o nome dele, curamos em nome dele, oramos em nome dele, abençoamos em nome dele, porque ele deixou um bom exemplo. Glorificado seja o nome do Senhor. É isso, Gisele. Santo tem que falar mesmo e adorar. Sirvo e obedeço, é dessa forma. E nós temos que adorar e obedecer a Deus. Que obedecer a Deus é sempre o melhor. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso, porque obedecer a Deus é sempre o melhor. E Ele está sempre perto de nós para nos abençoar. Amém? Amém ou não amém?